Redistribuição de esforços. O que significa uma redistribuição de esforços e, mais importante, quando aplicar uma redistribuição de esforços no seu projeto? Uma das grandes dúvidas que eu recebo quase que diariamente é: Vinícius, eu fiz um projeto estrutural e no pavimento superior está tendo mais armaduras do que no pavimento inferior. Por que isso está acontecendo? O software cometeu alguma falha? É muito comum, por mais que você pense que não, é muito comum ter essa dúvida. Porque, na teoria, né, nós entendemos que, como nós temos ali uma carga vertical e eu estou subindo de pavimento, então quanto mais níveis estão descarregando lá embaixo, mais esforço chega lá embaixo e, consequentemente, esses pilares devem ser mais robustos, tanto em relação à sua seção transversal ou na quantidade de armaduras. Porém, na prática, a teoria é outra. Por quê? Muitas vezes isso acontece porque você só está ligado, só dá a sua atenção para as cargas gravitacionais. E nem só de carga gravitacional vive uma estrutura. Você também tem as ações horizontais, proveniente do vento, proveniente de desaprumo da sua própria estrutura. Isso é um esforço a mais que deve ser considerado e, em função desses esforços, pode ser que seja por isso que um determinado pilar está tendo mais armaduras no pavimento superior do que no pavimento inferior. Porém, mais do que isso, mais do que somente as ações horizontais, a própria concepção da estrutura. Pode ser que lá no pavimento inferior eu tenha mais liberdade para trabalhar minha arquitetura e trabalhar com vãos pequenos ou médios. E lá no pavimento superior, onde tem, por exemplo, ali a laje de cobertura, eu precisei ter vãos maiores, seja lá entre os pilares, seja os vãos das próprias lajes. Consequentemente, as vigas teriam um comprimento, um vão um pouco maior e, consequentemente, esses momentos fletores provenientes das vigas vão afetar o dimensionamento dos pilares. Quanto maior for o vão da viga, maior o momento fletor que ela transfere para os pilares. E o que acontece? Quando eu estou dimensionando lá uma viga, se ela está engastada nos pilares, o momento fletor negativo que essa viga transfere para os pilares é o suficiente para exigir daqueles pilares uma quantidade maior de armaduras do que no pavimento inferior. Então isso existe, isso é comum de acontecer, dependendo da sua concepção estrutural. O que você não pode achar que isso é assombroso, que isso é um erro. O problema maior é quando você entrega um detalhamento assim, com mais armaduras no pavimento superior do que no inferior, e quem está executando lá, um pedreiro que tem 20 anos de experiência, chega para o cara, para o cliente, e fala: olha, esse engenheiro está meio lelé da cuca. Ele colocou aqui mais armaduras no pavimento superior, colocou 4 de 12,5 e aqui embaixo tem 4 de 10. Isso está errado, esse engenheiro não é muito bom não, dá para confiar nele não. Esse que é o problema, esse boca a boca. Por quê? O cliente, principalmente se você for recém-formado, vai chegar lá com um pedreiro que tem 20, 30 anos de experiência, um mestre de obras, quiçá, chega para o cliente e fala isso, ele vai realmente duvidar da sua própria capacidade. Agora, se você entende isso, duas coisas. Você argumenta para ele, mostrando o embasamento técnico que você tem sobre projetos estruturais, informar para ele por que isso acontece, ou então você altera no seu próprio detalhamento, uniformiza as armaduras. Se pedir lá 4 de 12,5, lá embaixo 4 de 10, 4 de 12,5 de cima e embaixo. Lembrando que, fazendo isso, você vai estar sendo anti-econômico. Então, a grande sacada que eu dou é: converse com o cliente, tenha uma conversa com embasamento. Não fale com ele: olha, é assim, porque Deus quis assim. Não existe isso. O cliente vai entender se você for didático com ele. Você tem que ensinar o seu cliente. Bacana? E é um detalhe muito importante que eu chamo de educar o cliente. Quando ele entende isso, como que é feito, ele vai deixar de escutar palpiteiros, seja o vizinho dele, seja lá o pedreiro que não entende de projeto estrutural, e ele vai passar a ter confiança maior em você. Um grande problema que pode acontecer, que isso pode levar, principalmente para quem está começando a fazer projetos estruturais, o que é? Encontrei lá um pilar no pavimento superior com mais armaduras no inferior. Esse mesmo caso. Lá no pavimento superior, 4 armaduras de 12,5. Embaixo, 4 armaduras de 10. Aí o cara está aprendendo, entende lá de vinculação, o que é um apoio engastado, rotulado, semi-rígido, e tem aquela sacada. Opa, já sei. Se o engaste é uma capacidade maior de absorver esforço, eu vou retirar esse engaste. Eu vou colocar uma articulação, eu vou rotular uma viga no pilar. O que isso vai acontecer? Vai diminuir o esforço negativo
que aquela viga transfere para o pilar, ela vai ficar simplesmente articulada, não vai ter mais momento fletor transferido para o pilar, consequentemente você reduz as armaduras longitudinais dos pilares. Em contrapartida, aqueles momentos fletores negativos da viga, que antes ela estava engastada e passou a estar articulada, vai ser transferido tudo para o momento positivo. E quanto maior for o momento positivo, o que vai acontecer? Deslocamento excessivo na viga, flecha excessiva, vai ter um outro problema que você vai ter que lidar, aumentar a altura da viga ou precisar de mais armaduras na parte tracionada para suportar, para aguentar, resistir a esses momentos fletores. E mais do que isso, quando eu estou articulando uma viga num pilar, eu estou contradizendo o que realmente vai ser executado na prática. Lembre de uma frase que eu vou dizer para você agora. Uma estrutura de concreto armado, ela nasceu para ser engastada. Já tem um engaste real, né, acontecendo ali entre uma viga e um pilar. Quando a sua viga está deformando, vai gerar um giro naquela ligação entre a viga e o pilar. Esse giro é o momento fletor. E na prática, vai acontecer um momento fletor, mesmo que razoável, porém, não vai ter nenhuma armadura para resistir àquele esforço. E o que vai acontecer naquela região de apoio? Fissuras indesejáveis. E como você não tem um controle se essa fissura vai ser muito grande, muito pequena, se ela vai se estender de fora a fora para a viga, isso pode gerar casos, né, ou situações bastante delicadas e indesejáveis para o seu projeto. Muito cuidado quanto a isso. Existem dois tipos de situações quando você deve e não deve articular uma viga em um pilar, por exemplo, ou uma laje em uma viga e etc. Quais são esses casos? Ou até mesmo uma viga apoiada em outra viga? Quando existe uma torção de equilíbrio e uma torção de compatibilidade. Cuidado! Quando houver uma torção de equilíbrio, quando o giro naquele ponto for necessário para garantir a estabilidade daquela estrutura, você não pode, em hipótese alguma, articular. Em que situação é essa? Um balanço. Eu tenho uma viga em balanço ou uma laje em balanço. Eu vou deixar essa vinculação aqui naquele elemento de apoio articulado. Se ela estiver simplesmente articulada, o que vai acontecer na prática? Aquela estrutura vai se deformar tanto a ponto que a armadura da parte superior, a armadura tracionada, não vai ser o suficiente para absorver. E aí que vem os problemas, a fissuração, as patologias, e literalmente aquilo pode vir a desabar, pode ir para o chão. Então, nesses casos, quando houver uma torção de equilíbrio, necessariamente aqui deve ter um engaste. Se aqui está rígido o suficiente, quando o esforço for atuar, a sua estrutura vai ter aquela deformação, mas aqui eu tenho um elemento rígido o suficiente para garantir o equilíbrio daquele elemento estrutural. Qual um ponto que eu tenho exemplo aí de uma torção de compatibilidade? Quando eu tenho, por exemplo, uma viga apoiada em outra viga. Repare que aquela torção de equilíbrio não é necessária para garantir o equilíbrio dessa viga, para garantir a sustentação dela. Ela não vai cair por conta disso. Só que eu tenho que ter um cuidado. Quando eu estou articulando um elemento estrutural, ou seja, quando eu estou diminuindo a capacidade daquele elemento de absorver esforço, eu estou aplicando uma redistribuição de esforços. O carregamento ele não some, ele é redistribuído. É o tema desse vídeo, redistribuição de esforços. Se eu aplico uma redução no engastamento de uma viga apoiada em outra viga, aquele esforço vai para outro lugar. E onde que ele vai nesse caso? Vai ser maior aqui na parte positiva da viga. Aumentando o deslocamento na viga, o que vai acontecer? A viga vai ter um deslocamento maior, vai ter uma flecha excessiva. E quem que apoia na viga? As lajes. Se essas lajes deslocarem junto com a viga, eu vou ter problema de flecha também nas lajes. Então a minha redistribuição tem que ser balanceada, tem que ser equilibrada. E lembrar do seguinte, nós como engenheiros estruturais, somos responsáveis não apenas por encontrar os esforços, mas por redistribuí-los. É aí que está a diferença de um projeto bem feito, de um projeto mal feito ou talvez não tão bem feito como poderia ser. É aquilo que você aplica para melhorar o desempenho da sua estrutura. E a NBR 1018 de 2014 regulamenta essa redistribuição. Isso vai de acordo com a classificação da estrutura. Uma estrutura de nó fixo ou uma estrutura de nó móvel, por exemplo, dependendo do coeficiente γ-Z, que envolve análise de estabilidade global. Está vendo que uma coisa amarra na outra? Para eu aplicar uma redistribuição de esforço, primeiro, eu não posso fazer uma redistribuição de 100%.
Eu tenho que aplicar uma redução de esforço de tal forma que eu mantenha uma certa rigidez para aquela minha estrutura. A norma não permite que eu faça isso. Então ela classifica a minha estrutura entre dois tipos, uma estrutura de nó fixo e uma estrutura de nó móvel. Uma estrutura de nó fixo, ela é classificada como de nó fixo quando o coeficiente γz, que é um dos principais parâmetros para análise de estabilidade global da sua estrutura, é igual ou inferior a 1,10, um coeficiente adimensional. Quando esse coeficiente for maior do que 1,10, a minha estrutura é classificada como nó móvel. Se eu tenho uma estrutura em nó móvel, essa redistribuição de esforço não pode ser superior a 10%. Por quê? Uma estrutura de nó móvel, ela já é uma estrutura flexível. Se eu articular ainda mais a vinculação dos elementos estruturais, eu vou deixar a minha estrutura ainda mais flexível. E aí não vai atender os requisitos quanto à estabilidade global. Ela vai ter deslocamentos muito excessivos. Agora, em contrapartida, quando eu tenho uma estrutura de nó fixo, ou seja, uma estrutura que já é rígida o suficiente, coeficiente γz menor ou igual a 1,10, a norma permite que eu aplique uma redistribuição de até 25%. Ou seja, o engastamento total, que na prática a gente sabe que não acontece, é um engastamento perfeito, o famoso engastamento perfeito, na prática não acontece, da mesma forma que não tem um elemento estrutural totalmente articulado. Nesse caso, quando há uma estrutura de nó fixo, quando ela é classificado como nó fixo, eu não posso aplicar uma redistribuição superior a 25%. A norma fala para mim que no caso de uma torção de compatibilidade, onde a torção de equilíbrio não é primordial para garantir o equilíbrio daquele elemento estrutural, eu posso aplicar uma redução um pouco maior, né? Ou talvez considerar um pouco maior essa redução no engastamento, esse coeficiente de redistribuição. Porém, ela me limita. De que forma que ela me limita? Você pode, se você tiver uma estrutura muito rígida, reduzir um pouco mais esse engastamento, ou seja, aplicar um fator um pouco mais de distribuição desses esforços, chegando a 30%, 40%, 50%, a 60% de redução. Porém, ela fala para mim, qualquer redução acima, além desses 25%, que é aceitável para uma estrutura de nó fixo, será por sua conta e risco. Você deve ter a preparação, embasamento suficiente para se garantir. É aí que vem que todo mundo treme na hora que lê uma coisa dessa. Não tem respaldo mais. Então, primeiro, está começando a fazer projetos estruturais? Siga a regra. Não tente fazer nada fora da curva. Para a estrutura de nó fixo, o coeficiente de redução máximo de 25%. Para uma estrutura de nó móvel, coeficiente de γz superior a 1,10, fator de redistribuição no máximo igual a 10%, tá bom? Siga a regra, que à medida que você for avançando, for melhorando a qualidade dos seus projetos, for ganhando mais experiência, aí você tenta sair um pouco fora da curva, mas sempre saindo fora da curva com o pezinho ali no freio. Deslizou um pouquinho mais, tem algo ali na sua cabeça, né, para te segurar e não deixar ir embora e fazer alguma besteira por aí, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, tenha entendido sobre redistribuição de esforço. Tentei ser, claro, objetivo, não dá para, dar aquela aula em pouco tempo, até mesmo porque você vai ver a duração do vídeo e pode não querer continuar assistindo porque é um vídeo um pouco mais longo, tem um monte de fatores, mas espero que através desse vídeo aqui, por mais curto ou mais longo que ele tenha ficado, você tenha gostado do que tem aprendido aqui comigo, tá bom? E importante para mim, muito importante para eu saber se você realmente gostou, se foi importante para você, se você aprendeu alguma coisinha, para mim, se você dedica um tempo e aprendeu alguma coisinha que seja, isso já vale a pena e é motivo para eu dizer que eu gostei de algo. Então espero que você também entenda da mesma forma, espero que você tenha gostado, deixe um joinha aqui para eu saber se você gostou, compartilhe com algum amigo que você acredita que será importante ele ter esse conhecimento a mais. Lembre de me acompanhar em outras mídias sociais também, tem um Instagram, tem um canal lá no Telegram, onde eu falo muito mais sobre estruturas. E se você entrar lá agora, já tem uma porrada de conteúdo que você vai já conseguir consumir e aproveitar de muito mais coisas que eu tento compartilhar sempre que possível, tá? Eu tô aqui basicamente ou quase que diariamente consumindo, mas principalmente compartilhando vários conteúdos com você. Espero que você, mais uma vez, tenha conseguido aprender comigo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar de N formas possíveis você de alguma forma. No mais, até a próxima, até o próximo vídeo.